Sou Álvaro de la Torre, engenheiro agrônomo do setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST do Rio Grande do Sul. E nós vamos dedicar esse dia de hoje para conversar um pouquinho sobre a catástrofe ambiental anunciada no Rio Grande do Sul. Acho que é importante a gente levar em consideração três aspectos, né? Primeiro, o Rio Grande do Sul está no epicentro, né, da crise climática dos últimos 2 anos. Isso é importante a gente destacar. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, a cada 10 episódios climáticos que acontecem no Brasil, 3 deles afetam o Rio Grande do Sul, seja por vendavais, seja pela seca ou pela chuva em excesso, como aconteceu no mês de novembro e agora no mês de abril e no mês de maio. Ele afetou, segundo dados da Emater, 14.500 famílias de agricultores familiares. Ele afetou 420 municípios do estado do Rio Grande do Sul, a maioria deles com estado de emergência climática e estado de calamidade pública, e mais especificamente os nossos assentamentos de reforma agrária. Ele afetou principalmente a região metropolitana. São 11 assentamentos entre os municípios de Taquari, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Iguaíba. Sobretudo esses 4 municípios, nós tivemos assentamentos que foram afetados, mas também é importante que a gente diga que ele afetou nossas cooperativas que estão em outros municípios, né? Nós tivemos cooperativas que trabalham com leite, que ficou com mais de 15 dias sem poder entregar esse leite porque a logística ficou comprometida. Isso causou um transtorno muito grande do ponto de vista econômico para as famílias vinculadas a essas cooperativas e para a própria cooperativa. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, então, 11 cooperativas que foram afetadas diretamente por esse episódio da crise climática. Entre os nossos assentamentos, no primeiro levantamento, porque a água ainda não baixou em todos os territórios e a gente só vai saber exatamente o total do prejuízo depois que essas águas baixarem. Mas nós temos 420 famílias que foram afetadas nesses nossos territórios, 200 famílias tiveram a sua produção e os seus espaços de moradia, suas casas, seus locais onde guardam as suas ferramentas, galpões totalmente destruídos pela enchente. E nós tivemos uma parcela de famílias que tiveram, sobretudo, a área da produção, né, comprometida. Destas famílias, é importante a gente destacar que nós temos então de 120 famílias que vivem da produção de hortaliças e frutas, comercializam essas hortaliças, essas frutas na nossa agroindústria principal de derivados vegetais, inclusive certificada com produção orgânica. Comercializam nas feiras agroecológicas da Grande Porto Alegre. São mais de 30 feiras agroecológicas da Grande Porto Alegre que essas famílias abastecem, né? Os mercados locais, né? Venda de cestas, né, para consumidores finais, né? Também essas famílias, elas são beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimento e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Parte dessa produção é comercializada no Rio Grande do Sul e parte dessa produção, no caso do arroz, é comercializada a nível nacional em outras prefeituras, em outros estados. Nós temos, no caso do arroz especificamente, nós temos 3.000 hectares que estão comprometidos, né, porque todas essas áreas foram alagadas. É bem óbvio que uma parte da produção já havia sido colhida, então nós estamos calculando mais ou menos em torno de 600 a 650 hectares de arroz orgânico que a gente não conseguiu colher, ficou embaixo da água e isso inviabilizou a sua colheita e a sua produção. Na sequência, é importante a gente salientar que a crise climática, ela tem seus responsáveis. E eu queria destacar 4 aspectos aqui que eu acho que são importantes a gente considerar. Primeiro, sem ordem de grandeza, mas o negacionismo,
né, o negacionismo climático, que insiste, né, na tese de que não existe um problema climático, não existe um problema de aquecimento global, e isso ganha corpo, ganha presença, sobretudo, né, na extrema-direita no Brasil, e alguns setores de direita que acabam optando por esse viés porque estão comprometidos com um modelo econômico que também afeta essa crise climática, que é o neoliberalismo, né? As suas práticas de sucateamento do Estado, né, e dos órgãos responsáveis pelos sistemas de controle, né? A cidade de Porto Alegre tem uma estrutura que permite suportar, né, a elevação do nível do Guaíba até 6 metros. E, no entanto, né, o sistema de comporta, o sistema de esgotamento dessa água não deu conta. E por que não deu conta? Por conta da irresponsabilidade dos governos, seja municipal, seja estadual, que não fizeram as manutenção e não atenderam as exigências técnicas, né, inclusive identificadas no mês de novembro, quando nós tivemos o primeiro episódio de chuva no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa salientar que o neoliberalismo e esses processos de sucateamento, né, ele é responsável por o que está acontecendo na atualidade. É também importante destacar que o sistema agroalimentar brasileiro, né, de uma maneira geral, e sobretudo no Rio Grande do Sul, centrado na monocultura da soja, é também um dos grandes responsáveis por essa crise climática que nós estamos vivendo e por esse problema que aconteceu especificamente no mês de abril e no mês de maio. Há de convir, né, que no processo de desmatamento dos nossos 2 principais biomas aqui no estado do Rio Grande do Sul, seja da Mata Atlântica, seja do bioma Pampa, tu acaba com uma floresta, né, que tem uma capacidade de absorver até de 150 a 200 milímetros de água da chuva e coloca no lugar, né, um cultivo único, a monocultura da soja. Então, os nossos rios, das principais bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, estão assoreados por conta dessa erosão laminar provocada por esse modelo de produção. O sistema agroalimentar brasileiro, né, baseado na monocultura da soja, provocou esse desequilíbrio, né, e, sobretudo, esse episódio da enchente no estado do Rio Grande do Sul, sem considerar todas as outras consequências por conta do modelo tecnológico que é adotado nesses grandes cultivos, né, nesse monocultivo, né, que é o uso excessivo de adubos químicos, adubos solúveis, e os agrotóxicos que são levados por essas enxurradas, levados por essas enchentes e distribuídos, né, para toda a população, contaminando lençóis freáticos, contaminando os locais de moradia, contaminando a população de uma maneira geral. Então, isso também é importante a gente levar em consideração. E o quarto aspecto que eu queria salientar é a ação do capital, né? O capital, na sua lógica de reprodução, a necessidade de transformar os componentes da natureza em mercadoria, fazem isso com a água, fazem isso com os genes, fazem isso com a floresta, né? Agora querem fazer com o crédito de carbono, né? Privatiza uma molécula de carbono e transforma isso num ativo que vai ser comercializado no mercado internacional, virando uma commodity. Então, isso é da lógica da reprodução do capital. O capital, ele usa seus artifícios para sua reprodução, para concentrar e centralizar a riqueza. O nosso desafio agora é como é que a gente repactua, né, essa relação com a natureza, de tal forma que a gente se sinta natureza, sinta parte dela e um componente dela, né? E a natureza como um elemento de direito, como sujeito de direito, né? Desse processo, a gente não pode desconsiderar que os dados estão aí para todo mundo, né, ver. Nós temos 1% da população mundial mais rica, né, que é responsável por 16% da emissão dos gases de efeito estufa. Por outro lado, nós temos 66% da população, portanto a população mais empobrecida, 5 bilhões de pessoas, que são responsáveis pelos mesmos 16%. Então, quem promove, né, o aquecimento global e é o responsável, né, pela crise climática que nós estamos vivendo, é que tem que pagar essa conta. Não são os camponeses empobrecidos, as comunidades quilombolas, as aldeias indígenas, os agricultores familiares e a população da periferia dos grandes centros que tem que pagar essa conta.
E quem tem que pagar essa conta são os detentores do capital. E é isso que eu acho que é importante a gente destacar nesse processo. O que o MST se propõe, né, está lá devidamente escrito no nosso programa agrário, né? Nós insistimos na ideia da reforma agrária popular como uma alternativa de superação desse modelo agroalimentar que está centrado no lucro e na degradação do meio ambiente, né? E 3 componentes são importantes a gente observar quando nós estamos falando da reforma agrária popular. O primeiro dele é a ideia da agroecologia. A agroecologia como princípio, né? Estamos construindo protocolos, né, relacionados a bioinsumos e homeopatia para acelerar e acelerar esse processo de transição agroecológica. São técnicas bastante importantes e necessárias a ser utilizadas nesse processo. Então, a agroecologia como um princípio e a transição como um método para a construção da agroecologia. E, de princípio, é algo que, se aplicado, ele dá certo. Por isso que a gente defende a agroecologia. A produção de alimentos saudáveis, né, com alto valor nutricional, associado à ideia da soberania alimentar, né, um componente, é uma das diretrizes da ideia da reforma agrária popular, né? E esses 2 elementos, a produção de base agroecológica e a produção de alimentos, a soberania alimentar, revela uma opção que o MST tem, né, no sentido de destacar a função social da terra. Associado a tudo isso, a cooperação agrícola, também como um componente de aglutinação, de organização desses camponeses assentados para superação, né, do modelo agroalimentar baseado no monocultivo, né, apregoado pelo agronegócio. É lógico que isso tudo depende, inclusive, de políticas públicas, né, que dão sentido, né, para essa estratégia de atuação da reforma agrária popular. Bom, a gente vem destacando aqui a importância da solidariedade como um componente da ideia da reforma agrária popular, né? O MST recebeu, né, muita doação durante esse período que nos permitiu colocar a nossa militância, a nossa capacidade organizativa a serviço, né, das famílias que foram mais afetadas, né, por essa enchente, né, produzindo marmitas, né, através da montagem de 5 cozinhas solidárias, né. No dia 5 de junho, né, dia em que a gente comemora, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos bater a meta de 100 mil marmitas que foram doadas, tanto para nossas famílias, né, que sofreram as consequências dessa crise, mas também para as outras famílias, sobretudo as famílias das periferias das cidades onde foram afetadas. Então, a gente quer concluir essa nossa análise de conjuntura dizendo, né, continuamos esperançosos, né, do verbo esperançar, e que esteja lastreada com muita solidariedade, como nós demonstramos nesse último período. Estamos acolhendo nossas famílias que estão retornando para os territórios, ajudando a limpar as suas casas, a dar a mínima condição de dignidade para que essas famílias retornem, né? Estamos limpando os nossos territórios, usando a nossa estrutura e a nossa capacidade de mobilização e usando também a solidariedade da sociedade de maneira geral. Obrigado.